Olá, seja bem-vindo. Nesse módulo de contabilidade de custos e contabilidade gerencial, nós dividimos ele em duas partes e agora vamos iniciar o módulo de contabilidade gerencial. Nessa primeira aula, nós vamos ver sobre custos para decisão, então nós vamos analisar a relação de custo, volume e lucro e vamos ver sobre alavancagem operacional, financeira e combinada, sobre ponto de equilíbrio, nesse caso econômico, financeiro e contábil, e vamos tratar sobre margem de segurança. Tá certo? Espero que você goste aí dessa aula. Bem, antes de nós falarmos especificamente sobre a relação custo-volume-lucro, é importante a gente entender o que afeta a decisão e o que não afeta. Muitos custos que nós olhamos às vezes e colocamos para fazerem parte do cálculo do processo decisório acabam não sendo relevantes para esse tipo de coisa. Então a gente tem que olhar e ver se a decisão que eu tomar vai alterar de alguma forma esses custos, ou esses custos simplesmente vão continuar existindo indiferente de qualquer alternativa de decisão que eu tomar. Então, é importante fazer essa análise, tá certo? Porque os custos que são relevantes e que são evitáveis é os que realmente devem conter processos de análise, enquanto que os custos que não são relevantes não vão deixar de existir de qualquer forma e, portanto, não devem fazer parte aí do processo de análise para a tomada de decisão, porque mesmo que você opte por uma alternativa A ou B, eles vão continuar existindo, tá certo? E aí nós temos um conceito que se chama de custo afundado, né, que é aquele custo que não é recuperável. Então, são gastos que já incorreram e que não podem ser evitados de qualquer forma, indiferente da decisão que a gente tomar. Ou então, custos futuros que a gente vai tomar, mas que por uma decisão acabam não mudando de categoria. Por exemplo, se eu vou comprar um caminhão de marca A ou marca B, o meu custo de mão de obra vai alterar em alguma coisa? Não, o custo de mão de obra vai continuar, portanto, sendo o mesmo, indiferente se eu optar pelo modelo da marca A ou pelo modelo da marca B. Então é importante a gente olhar para a estrutura de custos e entender o que é relevante no processo de decisão e o que vai continuar igual, indiferente da alternativa que eu optar, né? Por exemplo, nós temos aqui as indústrias Guarabira, né, que investiram uma grande soma de recursos na engenharia de processos, foi 2 milhões de reais, né, que ficaram, digamos assim, para serem amortizados ao longo de 5 anos. Eles acabaram investindo isso para o desenvolvimento aí de uma válvula, né, que eles trabalham com esse tipo de produto. O preço praticado por eles foi de R$100 por unidade, mas esse preço estava bem aquém daquele que eles desejavam, né, porque a empresa estava apurando prejuízos e acabou reduzindo o preço para tentar vender, né. A área comercial, ao avaliar esse tipo de questão, fez uns estudos e indicou que a empresa parasse de produzir e comercializar essas válvulas, né. Anualmente, eles estavam produzindo cerca de 8 mil válvulas e o prejuízo anual estava totalizando cerca de 140 mil. Vamos dar uma olhada aqui na estrutura. Vejam aqui, eles têm uma receita de vendas de 800 mil, né? Vocês sabem montar a receita de vendas, é só pegar o valor do preço unitário e multiplicar pela quantidade, né? Se eram 8 mil válvulas, 8 mil vezes 100 daria 800 mil, né? Aí tinham como gastos fixos uma estrutura de 500 mil, custos com pessoal administrativo de 40 mil, aluguel de 60, e lembrem que eu falei que eles investiram 2 milhões e que estão amortizando anualmente em 5 anos esse valor, portanto o valor seria de 400 mil. Né? Os gastos variáveis seriam de 440 mil, material direto 320, mão de obra 120 e a soma desses gastos dá em torno de 940 mil. Com isso, a empresa está tendo uma receita de 800, mas um gasto de 940. E o resultado líquido que essa empresa está tendo é de 140 mil de prejuízo. Se a gente olhar por aqui, a gente já cancelaria a produção, né, dessas válvulas. Então, o que é que a gente precisa entender? A gente precisa entender que tem um custo especificamente aqui dentro que, mesmo que a gente tome uma decisão por parar de produzir as válvulas, ele vai continuar existindo. Qual é esse custo? É o nosso custo de amortização dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Aqueles 2 milhões que foram colocados para o desenvolvimento da válvula, que seriam amortizados em 5 anos, não vão deixar de existir mesmo a empresa parando de fazer a produção. Então é importante a gente avaliar que
eu tendo esses 400 mil aqui ou tirando esses 400 mil, os 400 mil vão continuar existindo, vão continuar sendo aí, portanto, objeto de amortização ao longo dos anos. Então, o que é importante? Uma análise mais cuidadosa dos gastos da empresa indica que os gastos com amortizações, eles são o que a gente falou, de custo afundado, que é um custo irrecuperável. Uma vez que eles ocorreram, não tem nenhuma decisão capaz de reverter esse custo. Logo, esses custos afundados têm que ser excluídos na hora de fazer a decisão, porque, indiferente da decisão, eles vão permanecer ali, tá certo? Se nós formos fazer essa análise, né, levando em consideração a retirada desses custos, né, que foram afundados, nós teríamos um patamar diferente de análise. Vejam que, tirando os 400 mil, o resultado líquido da decisão de manter a produção seria positivo no valor de 260 mil. Né? Aí vocês podem dizer para mim assim, a decisão de manter a produção, ela gera um resultado positivo de 260, mas como se o prejuízo da empresa é de 140 mil? O que eu quero dizer aqui? Eu não estou avaliando os valores financeiros, a gente está avaliando os valores para fins de tomada de decisão. E, portanto, entre parar de produzir e entre continuar a produção, é mais interessante que a empresa continue, porque se ela está tendo um prejuízo de 140 mil, se ela parar de produzir, ela iria ter um prejuízo dos 400 mil, que seriam o valor da amortização que eles estão, no caso, em processo durante os 5 anos. Então é importante perceber que a melhor decisão é a que gera o menor prejuízo. Entre ter um prejuízo de 140 mil e ter um prejuízo de 400 mil, é mais interessante que a empresa esteja com um prejuízo de 140 e tente reverter isso ao longo do processo, e não ficar com um prejuízo de 400 mil por mais 4 anos em função desses 2 milhões que ela aplicou para o desenvolvimento dessa válvula. Tá certo? O que é que nós podemos entender quando nós falamos a nível de gastos fixos e de gastos variáveis? No caso de gastos fixos, eles englobam as despesas fixas e os custos fixos. No caso dos gastos variáveis, eles vão englobar os custos variáveis e as despesas variáveis, tá certo? Vejam que nós estamos trabalhando aqui com um enfoque gerencial para fins de tomada de decisão. Portanto, nós podemos fazer essas reuniões entre despesa e custo diferente da contabilidade financeira, porque a nossa proposta aqui é entender o que é melhor para o negócio e não aquilo que é para atender a fiscalidade ou o fisco, tá certo? Então, é importante perceber que a contabilidade, no caso da contabilidade gerencial em específico, ela tem uma função que é fornecer subsídios para a tomada de decisão. Vamos dar uma olhada a nível de custo, volume e lucro da sorveteria Lambi Lambi, né? Essa empresa, ela vende sorvetes a quilo, sendo R$16 o quilo, e precisa analisar, portanto, o comportamento dos custos e dos lucros para diferentes volumes de vendas que ela trabalha, que nesse caso são pré-determinados em 1.000 e 2.000 quilos. Quando nós olharmos para a estrutura de custos aqui, nós temos os custos gerais, né, que nós temos ali a energia elétrica, aluguel, sorvete, e aí o que é que nós fazemos? Nós fazemos a separação desses custos em gastos fixos, que vão continuar existindo indiferente aí da quantidade de produção que nós tivermos, e os gastos variáveis, que são relativos à quantidade produzida, né? Então, dessa separação de gastos fixos e gastos variáveis, a gente já começa a analisar os custos, os volumes e os lucros que a empresa produz. Vamos dar uma olhada. Bem, se nós olharmos aqui para a primeira situação, levando em consideração o que aparece aqui, o que é que nós conseguimos perceber? Nós conseguimos perceber que os gastos variáveis, quando eu altero a quantidade, eles também se alteram, né, a nível de valores monetários, né? Quando nós tratamos os gastos variáveis a nível unitário, percebam que eles permanecem iguais, certo? O gasto fixo, quando nós tratamos em valores monetários, nós estamos falando que eles permanecem iguais. Vejam, 5.000 aqui e 5.000 para 2.000 unidades. Então, o gasto fixo, ele é fixo a nível monetário. Mas vejam que a nível unitário, ele acaba sendo variável, porque de 5 ele passou a 2,50. Né? E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que existe um comportamento que, conforme aumentam os volumes, nós temos aí uma diluição do custo fixo pela quantidade produzida.
né? Vamos ver aqui o que é que diz, né? O gasto fixo é fixo em relação ao valor total, né? Mas é variável em relação ao valor unitário, né? Veja que conforme eu vou aumentando a produção, né, o que é que acontece? Esse custo vai sendo diluído e vai diminuindo, portanto ele varia, né, a nível unitário. A nível do gasto variável, ele é variável em relação ao valor total, ou seja, ele passou de 10 para 20, mas a nível do valor unitário, ele permanece fixo, indiferente da quantidade de produção que a gente tiver. O valor custo unitário nada mais é do que a multiplicação aí do valor pela quantidade, né? Então, o que, que a gente consegue perceber com relação a isso, né? Vejam que o volume vai aumentando, né? Conforme eu vou aumentando o volume, o gasto fixo a nível monetário permanece igual, né? Mas a nível unitário, conforme eu vou aumentando o volume de produção, eu vou diminuindo o valor unitário desse custo ou desse gasto fixo. Com relação ao gasto variável, se nós olharmos para o unitário, ele vai permanecer constante, vai permanecer fixo, digamos assim, enquanto que, conforme eu aumentar a produção, ele vai ser a nível monetário um gasto variável. Enquanto os gastos fixos totais e variáveis unitários mantêm-se fixos, né, inalterados, os gastos variáveis totais aumentam proporcionalmente ao aumento das vendas. E o gasto fixo unitário, que nós vimos que se nós produzíssemos uma unidade, essa uma unidade ia absorver o custo todo. Conforme eu vou produzindo em maior escala, esses custos vão sendo absorvidos por essas unidades excedentes, essas unidades a mais que eu estou produzindo. E isso é o que nós chamamos de economia de escala, né? Em função de você ter um custo fixo e conforme você aumenta o quantitativo de produção, ele vai diluindo esses custos fixos, tá certo? Então é interessante a gente observar que o gasto fixo total aqui no caso, ele permanece inalterado, né, quando a gente fala em valores monetários, e quando a gente fala em valores unitários, alterar, né? Se a gente está falando aqui que ele permanece fixo nesse valor monetário, no gasto individual ou unitário, ele vai se alterar. Enquanto que o gasto variável total se altera, né? Sobe aqui em função da quantidade produzida e, porém, a nível unitário, ele vai permanecer igual. O caso aí que nós mostramos da sorveteria Lambi Lambi. Então, esses comportamentos de custos, de volumes e de lucros mostram para a gente que há uma certa diluição dos custos fixos conforme o aumento da produção e que aquilo que a gente pensa que é completamente fixo acaba sendo variável em algum momento e aquilo que é variável acaba sendo fixo em algum momento. Tá certo? Um conceito muito importante da gente tratar aqui é o conceito de alavancagem empresarial, que é exatamente o mesmo conceito de alavancagem que a gente emprega em física. Se nós pegarmos, por exemplo, colocarmos um calço embaixo aí de uma ripa, né, e quisermos mover uma pedra, o que é que nós fazemos? A força que nós fazemos aqui é menor, mas vai fazer com que a gente consiga mover uma pedra muito mais pesada do que a nossa força que nós estamos fazendo para conseguir mover essa pedra, né? Então, por meio da aplicação de uma força pequena no braço maior da alavanca, é possível mover um peso muito maior no braço menor da alavanca, né? Então, a alavancagem a nível financeiro e contábil nada mais é do que o entendimento de como alguns instrumentos ou recursos, a partir de um pequeno esforço, conseguem exercer um efeito multiplicador do resultado da organização, né? Seja ele um resultado positivo ou negativo, porque o efeito multiplicador pode ser a nível de aumento de lucro ou de redução de lucro, tá certo? Vejam aqui o exemplo. Aqui nós temos a nível da física, né? Ou seja, nós temos aqui um calço que foi colocado e, portanto, temos uma distância aqui do calço de 1 metro e aqui na outra ponta nós vamos exercer uma força de 1 quilo. Quando nós exercemos essa força de 1 quilo, nós conseguimos aí fazer uma pressão de 10 quilos. Por exemplo, se nós tivéssemos aqui uma pedra, essa pedra conseguiria ser movida em função da força que nós estamos fazendo aqui. Então, o que isso significa? Que se nós fizermos uma força menor de 1 quilo, isso vai fazer com que o resultado ou a contrapartida seja uma força muito maior do outro lado, né? Então, em contabilidade, a gente poderia dizer que uma variação, por exemplo, das vendas que a gente faça de 2% pode fazer no caso, ocasionar uma variação de um resultado de até
20%, por exemplo. Né? Então, assim, é importante a gente analisar isso aqui, porque, querendo ou não, a gente consegue perceber como que algumas oscilações que acontecem a nível da variação de vendas podem impactar o resultado, né? Então, por exemplo, aqui, a alavancagem empresarial permite que uma variação percentual pequena nas vendas, de, por exemplo, 2%, acabe resultando num efeito multiplicador aí, né, de uma variação percentual muito maior no resultado, tá certo? Os gastos fixos, eles podem situar-se em dois lados do balanço patrimonial. É importante que a gente observe essas questões dos gastos fixos, porque, querendo ou não, eles influenciam diretamente nesse grau de alavancagem, que é o que nós vamos ver. Nesse caso, a alavancagem ela vai ser operacional e financeira, né? No caso, a alavancagem operacional, ela vai ser decorrente da existência dos gastos fixos, que são relacionados ao quê? Aos ativos, investimentos e atividades operacionais da empresa, né? Como depreciação, folha de pessoal, aluguéis, tudo mais. Já a alavancagem financeira, ela decorre da existência de gastos fixos relacionados ao passivo, aos financiamentos da empresa, como os juros que nós pagamos, os dividendos, né? Quando são pagos aí com um percentual sobre o capital composto por ações que são preferenciais. Então, quando a gente fala em alavancagem financeira, a gente está falando de financiamentos, né, de gastos fixos relacionados a passivo, obrigações, enquanto que a nível operacional nós estamos falando de investimentos, ativos e atividades operacionais rotineiras da empresa. Tá certo? Bem, vamos a um exemplo, né? Nós temos aqui 3 empresas, uma empresa que é conservadora, uma empresa agressiva e uma empresa muito agressiva, né? Essas 3 empresas, elas atuam em mercados distintos. O faturamento delas é de 100 mil por mês, de forma simplificada, só para a gente poder entender os efeitos, né? E a diferenciação está contida especialmente na estrutura dos custos fixos e dos custos variáveis dessas empresas. Vamos dar uma olhada como está estruturado isso. Bem, digamos que a gente tem uma situação base onde as receitas sejam de 100, os custos fixos sejam de 20, os variáveis de 40, o lucro operacional nesse caso seria 100 menos os custos fixos e variáveis, que seria, nesse caso, 100 menos 60 vai dar os 40, né? E aí, aqui, digamos, nesse primeiro momento, por simplificação, nós vamos colocar que a empresa não vai ter um grau de alavancagem financeira, ou seja, a alavancagem financeira dela será 1, né? Por quê? Porque nós queremos testar o efeito da alavancagem operacional. Bem, e aqui o lucro, tanto operacional quanto antes do imposto de renda, está no valor de 40. Vamos dar uma olhada agora sobre uma situação hipotética. Digamos que nós tenhamos aí uma variação de 20% nas vendas para mais ou para menos. Como que se comportaria, portanto, o lucro dessa empresa olhando para essa situação? Né? Vejam que o lucro, que era de 40, passou a 28, portanto, aqui nós temos uma redução de 12. Então, nós teríamos nada mais, nada menos do que, para fazer esse cálculo, 40 menos 28 daria 12. 12 dividido pelo total do 100%, que é 40, nós teríamos, portanto, uma variação de 30%, seja positiva ou seja negativa. O que é que nós já conseguimos perceber aqui? Que uma variação de 20% na receita de vendas ou nas vendas ocasiona já uma variação de 30% no lucro. Então, nós já estamos vendo aqui o efeito da alavanca, ou seja, eu fiz uma força de 20% nesse lado e essa força produziu uma, digamos, um aumento ou uma redução de 30% do outro lado. Né? Então, eu fiz uma força menor aqui e o resultado foi maior lá na outra ponta. É para isso que funciona o grau de alavancagem. A gente já vai ver como calcular, tá certo? Com relação à empresa agressiva, agora, vejam que a gente está na mesma situação, com a mesma base de dados, né? Os custos variáveis aqui são 40, aqui, só que nós temos os custos fixos no total de 40. Antes aqui nós tínhamos os custos fixos no valor de 20. Então vejam que a minha estrutura de custos fixos ela aumentou. Então 40 com 40 são 80, portanto nós temos 100 menos 80 vai dar um lucro operacional de 20. Então vejam que a minha estrutura de custos fixos se ampliou. Vamos ver agora, fazendo uma situação também hipotética, aumentando ou reduzindo 20% aí nas receitas dessa empresa. Como que vai ficar? Vejam que a situação é ainda
mais diferente do que a situação que nós tínhamos antes, né? Vejam que aqui nós tínhamos um lucro de 20 agora nessa situação base, porque nós temos um custo que é maior aqui, né, de 20, aí portanto se refletiu no lucro. De 20 para 8, nós temos uma diferença de 12. Quando nós fazemos 12 divide por 20, nós vamos encontrar 60%. Então, isso significa que quando nós reduzimos ou aumentamos 20% da nossa receita, nós temos um impacto no lucro líquido, antes do imposto de renda, em 60%. Tá certo? Então, o que é que isso significa? Isso significa que a nossa força foi de 20% aqui, mas o impacto foi de 60% lá na ponta. Tá certo? E quando a empresa trabalha com a questão financeira, quando ela tem juros, por exemplo, a pagar. Vocês viram que até agora a gente falou só dos custos fixos, né? E quando a empresa tem juros, aqui que também são fixos e a gente tem que pagar no mês, como é que vai ficar essa estrutura levando em consideração o aumento de 20% ou a redução de 20% nas receitas? A gente vai ter aí um cenário ainda mais complicado. Se o nosso lucro era de 20 antes, com os juros aqui ele vai reduzir a 15. Quando nós fazemos a diferença aqui, né, de 15 para 3, nós teríamos aqui uma diferença de 12. E 12 divide por 15 daria para a gente uma variação de 80% no lucro. Então, se eu aumentar ou reduzir 20% da minha receita nessas condições, eu estaria tendo um aumento ou uma redução de 80% no lucro. Então vejam o impacto que essa estrutura de custos fixos e de juros tem sobre o processo decisório. Né? Bem, para calcular o grau, vocês viram agora os percentuais, mas é interessante a gente olhar para o grau de alavancagem operacional, o grau de alavancagem financeira, que nada mais é do que a quantidade de vezes que a variação no lucro operacional decorre em relação às vendas, né, no caso do grau de alavancagem operacional, certo? No caso do grau de alavancagem financeira, é a relação entre as variações no lucro em decorrência das variações do lucro operacional. Então, vejam, nesse primeiro caso, nós vamos trabalhar com o percentual do lucro operacional sobre o percentual de vendas. No caso do grau de alavancagem financeira, nós vamos estar trabalhando com o lucro líquido sobre o operacional, para a gente ver o impacto financeiro que é trazido, né? E no grau de alavancagem combinada, nada mais é do que a junção entre o operacional e o financeiro, para ver, digamos, o grau de alavancagem geral, que é aquilo que nós já começamos a ver ali, portanto, das variações a nível do lucro líquido, né, antes do imposto de renda, sobre o percentual de vendas, ou a multiplicação entre os graus que a gente encontrar aqui como resultado, em cada uma delas, multiplicado aí entre eles, né, o produto, digamos assim. Esse grau de alavancagem combinada mostra o quê? Mostra a relação entre a variação no lucro líquido em decorrência da variação de vendas. Por exemplo, no caso da última empresa, nós tivemos uma variação de 60% no lucro em decorrência da variação de 20% nas vendas. Tá certo? Aplicando isso nas nossas empresas, como é que a gente faria aqui os cálculos? Ó, veja, no lucro operacional eu fiz aqui o cálculo para a gente identificar qual era a variação. Então, para fazer o cálculo muito simples, 40 menos 28, né, vai dar 12. 12 dividido por 40 vai dar para você a variação aqui percentual. Nesse caso, para calcular o grau de alavancagem operacional, eu vou pegar esse valor do lucro operacional, que é 30%, e vou dividir pela variação, seja ela aqui positiva ou negativa. Se eu estiver trabalhando com os negativos, é negativo, se não, é positivo. Né? 30 divide por 20, que vai dar 1,5 vezes. O que esse grau identifica? Identifica que a variação no lucro operacional vai ser 1,5 vezes maior com relação ao aumento aí de 20% nas vendas. Tá certo? Um aumento ou uma diminuição. Né? Vejam que quando a gente calcula o grau de alavancagem financeira, nesse caso, os juros estão zerados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o lucro líquido, que nesse caso 28 aqui vai dar uma variação de 30%, então 30%, e vou dividir pela variação do lucro operacional, que nesse caso 30 divide por 30 vai dar uma vez, que significa o quê? Que o aumento do lucro, nesse caso operacional, aumenta na mesma proporção do lucro líquido, porque não se tem alavancagem financeira nesse caso, né? Em uma vez apenas, ou seja, a multiplicação aí pelo grau de um lucro pelo outro é de 1.
Quando a gente fala em grau de alavancagem combinada, nós estamos trabalhando com a variação do lucro líquido pela variação nas receitas. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui os 30%, né, que estão aqui, ou nesse lado, 30 e dividir pelo 20, que nesse caso é a variação das vendas ou da receita. Sendo assim, nós teremos, portanto, 1,5 vezes. Se a gente quisesse, podia fazer 1,5 vezes 1, que vai dar 1,5 também de qualquer forma, né? Vamos multiplicar aqui esse valor do grau de alavancagem operacional pelo grau de alavancagem financeira. O que isso significa? Significa que as variações de 20% em vendas ocasionam uma variação de 1,5 vezes no lucro, tá certo? Bem, com relação à empresa agressiva, que é o segundo caso, vejam que a gente faz os mesmos cálculos e aí o resultado vai ser o quê? A variação de 20% em venda provoca uma variação 3 vezes maior no lucro operacional, ou menor, né, nesse caso. No caso do grau de alavancagem financeira, uma variação de 60% aqui no lucro operacional ocasiona uma variação de uma vez também no lucro líquido. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com o mesmo percentual, 60% aqui e 60% aqui. Não há, portanto, estrutura financeira aqui de juros para arcar. Quando a gente fala no grau de alavancagem combinada, nós temos, portanto, que um aumento de 20% nas vendas vai se traduzir em um aumento de 3 vezes, ou uma redução, né, de 3 vezes. Então, lembre, quando eu falar aumento, eu estou falando como se fosse aumento ou redução. Então, um aumento ou uma redução de 20% nas vendas acaba ocasionando para a gente aqui um aumento ou uma redução 3 vezes maior ou menor no lucro líquido, tá certo? Bem, aqui nós temos o da última empresa, que é a empresa muito agressiva, que é a que tem alavancagem financeira, né? Então, o que é que nós fazemos? O grau de alavancagem operacional vai funcionar da mesma forma, né? Vou pegar os 60 e vou dividir pelo 20 aqui, que é relativo às vendas. Vai dar 3 vezes também, mas vejam que o grau de alavancagem financeira já vai existir. Por quê? Porque nós temos uma diferença no lucro líquido de 80%, enquanto que a variação no lucro operacional é de 60%. Então, isso significa o quê? Que quando eu tiver o meu lucro operacional variando em 60%, aqui eu vou ter um lucro líquido variando em 1,33% do valor que variou o lucro operacional. Tá certo? Porque o que significa? Significa que existe alguma alavancagem que está sendo proporcionada por parte financeira, né? Esse valor aqui multiplicado por 3 vezes vai dar para a gente aqui o valor do grau de alavancagem combinada. Veja que o grau de alavancagem operacional está em 3 vezes, o que significa que um aumento de 20% nas receitas ou uma redução de 20% nas receitas vai ocasionar um impacto 3 vezes maior ou menor no lucro operacional. Quando a gente fala a nível desse grau de alavancagem combinada em uma estrutura que também tem grau de alavancagem financeira, nós teríamos, portanto, aqui que um aumento ou uma redução de 20% nas vendas impactaria 4 vezes o lucro líquido. Então, quando eu aumento ou reduzo 20% das vendas, isso ocasionaria um efeito 4 vezes maior ou menor a nível do lucro líquido daquela empresa com essa estrutura que nós mostramos aqui de custos e de despesas, tá certo? Então, é esse tipo de análise que nós fazemos com o grau de alavancagem. Outra análise importante de ser feita é com relação ao ponto de equilíbrio, né? O ponto de equilíbrio também é conhecido como break-even point e é o valor ou a quantidade que a empresa precisa vender para cobrir os seus gastos. É a partir desse ponto que a empresa começa a lucrar, se estiver em caminho de subida, né? Ou a perder dinheiro se estiver em caminho de descida, ou descendente, né? Digamos assim que o ponto de equilíbrio é um divisor de águas para a empresa, porque é a partir daquele momento que ela consegue ter lucratividade. Então é isso que nós vamos avaliar agora sobre o ponto de equilíbrio, né? Nós temos 3 tipos: ponto de equilíbrio contábil, financeiro e econômico. Né? Começando pelo ponto de equilíbrio contábil, né? O que é que ele vê? Ele vê a análise dos gastos variáveis e fixos, né? E
mostra a representação do volume em unidades ou em valores monetários das vendas que são necessárias para cobrir os custos e no qual o lucro é nulo. Portanto, é isso que nós vamos entender agora como funciona a sistemática. Veja, quando nós falamos em lucro, nós estamos falando em receitas totais e gastos totais, ou seja, o lucro nada mais é do que a receita menos o gasto, né? Ou seja, tudo que entrou menos o que saiu. Para a gente poder calcular o ponto de equilíbrio, a gente precisa fazer o quê? Precisa transformar isso. O que é que significam receitas totais? Nada mais do que o preço unitário do produto multiplicado pela quantidade. E o que é que são os gastos totais? São os gastos fixos que nós temos, mais os gastos variáveis unitários multiplicados pela quantidade de produção. Certo? Levando isso em consideração, para que a gente consiga encontrar o ponto de equilíbrio, a gente precisa igualar esses valores, porque qual que é a ideia do ponto de equilíbrio? É que essas equações, tanto de receita quanto de despesa, né, ou gastos, sejam iguais a zero. Então, o que nós fazemos? Nós colocamos aqui a nível matemático o preço unitário e a quantidade de um lado, e o que está negativo para cá passa positivo para o outro lado da equação, né, para equilibrar, digamos assim, a equação. Né? Levando isso em consideração, nós temos que fazer o quê? Nós temos que identificar aqui e segregar os gastos fixos em um lado da equação, né? Então, o que é que esse gasto fixo vai estar fazendo? O que está aqui, nós passamos o gasto variável unitário para o outro lado da equação, que estava somando, vem para cá, diminuindo, e os gastos fixos vão ficar isolados, né? Porque eles não dependem da quantidade de produção. Levando isso em consideração, nós temos aqui, portanto, o preço multiplicando a quantidade e os gastos variáveis multiplicando a quantidade. Então, o que nós podemos fazer a nível matemático? Nós podemos isolar a quantidade e colocar o preço menos os gastos variáveis unitários multiplicando essa quantidade, que é o que a gente fez aqui, ó. Quantidade vezes o preço menos os gastos variáveis unitários. E a quantidade vai ficar multiplicando aí, portanto, os dois. Né? Levando isso em consideração, quando a gente tem a quantidade aqui e o que está multiplicando aqui, que é o preço menos os gastos variáveis, for jogado para o lado de cá, o que está multiplicando passa para o lado de cá, dividindo. Então, nós teríamos os gastos fixos dividido pelo preço menos os gastos variáveis unitários. E com isso temos aí o ponto de equilíbrio, que é a quantidade, né, igual a gastos fixos dividido pelo preço menos os gastos variáveis unitários. Essa é a fórmula de cálculo do ponto de equilíbrio contábil. Né? Se nós quisermos, nós podemos utilizar aqui outra forma, outra sistemática para podermos calcular o ponto de equilíbrio, que pode ser através de gráficos. Né? Só para deixar claro aqui que existe também o ponto de equilíbrio a nível de unidades monetárias. Para isso é só nós pegarmos o ponto de equilíbrio a nível de quantidades e multiplicar esse preço, esse ponto de equilíbrio pelo preço unitário aí do produto, tá certo? Aí nós teremos o valor aí de ponto de equilíbrio contábil a nível de unidades monetárias, tá certo? Aqui eu peguei um exemplo simples para a gente entender como funciona a sistemática do ponto de equilíbrio, né? Vocês vão considerar alguns dados aqui que foram fornecidos, é uma empresa qualquer que vende seus produtos por R$10, né? 10 unidades monetárias, né? E ela faz a venda de 60 unidades como padrão, né? E tem algumas outras informações que nós vamos utilizar aqui para outros pontos de equilíbrio para frente, né? Ela investiu R$20 mil e quer ter um retorno de 0,25% ao mês desse investimento que ela fez de R$20 mil. Né? Como gastos fixos, a empresa tem uma estrutura de R$200, sendo 100 desses gastos de 200 desembolsáveis, ou seja, que vão sair do caixa, os outros 100 não vão. Temos uma estrutura de gastos variáveis no valor de R$5 por unidade e temos um gasto total aqui, no caso, que é a soma dos gastos fixos mais os gastos variáveis. Vamos dar uma olhada. Qual é a primeira coisa que a gente precisa identificar aqui? Nós precisamos identificar o gasto fixo. Né? Qual é o valor do gasto fixo? R$200. Vejam que eu coloquei aqui para vocês, né, aqui algumas quantidades a nível de unidades monetárias e coloquei aqui algumas quantidades a nível de valores em quantidade. Né?
A primeira coisa é, qual é o nosso valor de gasto fixo? Vamos estabelecer, portanto, o gasto fixo. Então, eu tenho que passar uma reta aqui, né, porque o nosso gasto fixo, indiferente da quantidade, vai permanecer 200. Então, vou passar uma reta aqui do nosso gasto fixo. Né? Depois, o que é que nós precisamos fazer? Já sabemos que 200 é o nosso gasto fixo. Qual é o nosso gasto variável? Nosso gasto variável é R$ 5,00 por unidade, certo? Se eu estiver produzindo 60 unidades, quanto que vai dar? 60 unidades vezes 5 vai dar R$ 300 para mim. Então, o que eu já sei? Se eu pegar uma caneta aqui, anotar, eu já sei que para eu produzir 60 unidades, eu vou ter que passar uma reta aqui, possivelmente, né? Aqui nesse item de R$ 300, certo? Então, o que é que nós vamos fazer? Esse gasto, como é variável, vai depender da quantidade que eu produzir. E essa produção pode ser zero, então ele vai sair aqui da origem e vai sair uma reta aqui, né, de gasto variável para a gente relativo a esses gastos que a empresa tem para poder produzir o seu produto. Depois, o que é que nós temos que identificar? Depois nós temos que identificar qual é o total de gastos. Né? Vejam só, se nós temos um valor de R$ 200, que nós já vimos aqui, que é relativo ao valor de gastos fixos, e temos mais R$ 300, que é relativo aos gastos variáveis, então nós poderíamos dizer que para produzir 60 unidades, eu tenho que ter um gasto total, possivelmente, de uns R$ 500, certo? Então eu faço uma bolinha aqui e com isso eu sei que tem que passar uma reta por aqui. Mas se eu tenho um gasto fixo que é de 200, essa reta ela não pode ser zero nunca, porque o gasto total é a soma do gasto fixo com o gasto variável. Então aqui nunca vai ser menos do que 200. Então eu vou ter uma reta que vai sair aqui do 200 e vai cruzar o 500 aqui, certo? Que é a nossa reta do gasto total. Levando isso em consideração, nós temos que ver quanto que nós ganhamos de lucro, né? Quanto que nós temos de receita com relação a essa venda. Se eu vender a R$ 10 cada unidade e tiver, portanto, 60 unidades vendidas, eu teria aqui, né, olhando para os 60 aqui, olhando para os 600 aqui, seria R$ 600, né? Então eu vou ter que ter mais uma reta aqui. Só que a minha receita, ela pode sair do zero. Afinal de contas, eu posso não vender nenhuma unidade. Então eu vou ter que ter uma reta aqui que vai sair do zero. Vamos traçar essa reta de vendas? Pronto, traçamos aí a nossa reta de vendas. Vejam que milagrosamente nós já temos aqui a identificação de um item onde o gasto total, né, e as vendas se encontram, que é esse ponto aqui. Esse ponto aqui identifica para a gente o nosso ponto de equilíbrio contábil, nesse caso, que seria, nesse caso, 40 unidades, né? E aqui seria, portanto, em unidades monetárias, R$ 400. Né? Se nós fôssemos calcular isso com a fórmula, como é que nós faríamos? Nós utilizaríamos os 200, que é o fixo, né, o nosso gasto fixo, dividido pelo preço unitário menos o gasto variável, que nesse caso daria 5. 200 divide por 5, né, 5 vezes 4, 20. Daria, portanto, 40 unidades. Né? Para saber o valor a nível de unidades monetárias, nós faríamos o quê? Faríamos o 40 vezes o preço unitário, que é de 10 unidades, que daria, portanto, R$ 400. O que isso significa? Significa que a empresa vai começar a ter lucro quando ela começar a vender mais do que 40 unidades daquele produto ou mais do que R$ 400 a nível de receitas, tá certo? Esse é o ponto de equilíbrio contábil, tá? O ponto de equilíbrio econômico, ele apresenta a quantidade das vendas da mesma forma, só que ele vai ter aqui o que a gente chama de um item que se trata da remuneração do capital próprio, né, que é denominado aí o custo de oportunidade do capital próprio, ou seja, eu estou investindo nessa alternativa ao invés da outra porque eu quero ter um retorno sobre ela. Então, qual é o retorno que eu quero? 25%, 10%, qualquer coisa assim. Então, o ponto de equilíbrio econômico, além de considerar aquela estrutura de gastos fixos, como nós vimos, e de gastos variáveis e de preço, como no ponto de equilíbrio contábil, ele vai considerar também o que a gente chama aqui de remuneração do capital próprio, tá certo? Lembra no exemplo que eu mostrei para vocês lá, a forma de cálculo aqui do ponto de equilíbrio econômico em unidades monetárias é exatamente igual ao ponto de equilíbrio contábil, só mudar aqui a relação
para o ponto de equilíbrio econômico. Lembram essa relação que eu mostrei para vocês? Aqui tem uma informação relevante, ó. Investiu 20 mil, né? Ou seja, querendo um retorno de 0,25% ao mês. Então, eu tenho que considerar isso na nossa estrutura de gastos a nível de gastos fixos. Portanto, esses gastos fixos que eu tenho vão aumentar. Por quê? Porque esse retorno vai fazer parte ali de um valor fixo que eu vou ter que desembolsar para poder pagar sócios mensalmente. Então, quando nós começarmos a estruturar os custos aqui, eu vou ter que pensar que 0,25% ao mês de 20 mil, se a gente fizer um cálculo, vai dar R$50 por mês. Esses R$50, eles vão ter que ser adicionados onde? Vão ter que ser adicionados no meu gasto fixo. Então, ao invés de passar uma reta, como eu tinha passado aqui antes, no 200, eu vou ter que passar uma reta aqui ao meio, no 250. Então, vamos ver? Ó, aí nós passamos, portanto, a reta de gastos fixos que nós temos nessa estrutura de ponto de equilíbrio econômico. Depois nós fazemos a mesma coisa com os outros gastos variáveis, permanecem os mesmos. Gasto total, nesse caso, vai sofrer uma alteraçãozinha ou não? Nesse caso, ele vai sair do 250 ao invés de sair do 200, como ele estava saindo antes, certo? E aí depois nós traçamos a reta de novo de vendas do zero e conseguimos encontrar um novo ponto de equilíbrio aqui, né, que é essa relação entre a interseção entre a reta de vendas e a reta de gastos totais, e vai mostrar para a gente que o ponto de equilíbrio, levando em consideração o retorno sobre o capital, é de 50 unidades ou de R$500, tá certo? Se nós usássemos a fórmula, não seria diferente, seria exatamente igual. 50 mais 200, que nesse caso 50 é relativo à remuneração do capital próprio, dividido por 10, que é o preço, menos 5, que é o custo variável unitário. Daria 5 aqui, 250 divide por 5, nesse caso 5 vezes 5, 25, vai dar 50 unidades. Se eu quiser saber em valores monetários, faço 50 vezes 10, que vai dar 500. O que é que isso significa? Isso significa qual é a folga. A partir daí, portanto, de vender 50 unidades, é que a empresa terá condições aí de absorver lucros, de ter lucros, levando em consideração que ela está remunerando também o capital próprio em função do investimento que foi feito, tá certo? Bem, nós temos também o ponto de equilíbrio financeiro, que corresponde à quantidade que iguala a receita total com a soma dos gastos que representam o desembolso financeiro para a empresa. Então, o ponto de equilíbrio financeiro, ele vai descartar os itens que não sejam financeiramente desembolsáveis, tá certo? Então, gastos com depreciação, amortização e exaustão não representam saídas de caixa para a empresa. E, portanto, o equilíbrio financeiro determina essa retirada. E aí, portanto, isso vai fazer também com que o ponto de equilíbrio contábil que nós calculamos lá atrás acabe a nível do ponto de equilíbrio financeiro ficando menor. Então, nós vamos ter aí, portanto, uma quantidade menor de unidades que a gente vai precisar ter para poder pagar os custos, porque aqui só está levando em consideração as questões que envolvem desembolsos de caixa, né? Com relação a ponto de equilíbrio financeiro, o que é que nós temos como estrutura de fórmula? Nós temos os gastos fixos, menos o que não é desembolsável, dividido pelo preço, menos os gastos variáveis unitários, como nas outras fórmulas que nós vimos. E para o ponto de equilíbrio financeiro em unidades monetárias, nós teremos o preço multiplicado pelo ponto de equilíbrio financeiro em quantidade. Bem, aqui nós fazemos da mesma forma. Né? Vejam que quando a gente fala em gastos fixos agora, a gente tem que reduzir aqui, portanto, os que não são desembolsáveis. A gente tem, então, aqui em cima uma informação de que R$100 são desembolsáveis, o que significa que num total de 200, os outros 100 não são desembolsáveis. Então, nós teríamos um gasto fixo aqui a nível financeiro de R$100. E aí nós traçamos, portanto, a reta, ao invés de traçar no 200 ou 250, como a gente traça no 100, certo? Aí depois nós fazemos da mesma forma. Vamos traçar a reta do gasto variável, que não vai se alterar, né? Mas a reta do gasto total, ela vai sair da onde? Ela vai sair daqui de baixo, né? Quando a gente olha para o gasto total, nós temos 100 e temos mais quanto? Mais 300, certo? Então, nós teremos aqui uma reta que vai cruzar aqui em cima, né?
um gasto total de 400, certo? Passando por aqui. E aí, nós fazemos da mesma forma, quantidade de vendas, né? E traçamos a reta. Vejam que ela vai sair do zero. Olhem que a quantidade de unidades que a gente precisa produzir reduziu aqui a nível de atingir o ponto de equilíbrio em função exatamente porque a nossa estrutura de gastos fixos diminuiu, né? Então, nós teríamos aqui, portanto, uma produção de 20 e um valor de 200 a nível monetário, né? Então, se a gente aplicasse a fórmula, mesma coisa, né? 200 menos 100 daria 100, 100 divide por 5 daria 20, porque 20 vezes 5 dá 100, né? E se nós quiséssemos saber em valores monetários, 20 vezes 10, 200. Então, isso significa o quê? Que o ponto de equilíbrio financeiro mostra para a gente que eu preciso ter, no caso, 20 unidades para garantir que todos os desembolsos e todos os gastos que especifiquem-se em desembolsos sejam aí pagos. E a partir daí, depois que eu vender 20 unidades, eu vou começar a ter lucro a nível financeiro, tá certo? Quando nós falamos em ponto de equilíbrio, aqui a gente pode tratar o contábil, mas também pode ser trabalhado para o financeiro, para o econômico, né? Quando a gente trata de vários produtos, existe uma fórmula que é um pouco mais diferente de se calcular, porque não tem como a gente precisar a quantidade que a gente precisa vender de cada um dos produtos, né? Então a gente acaba havendo a possibilidade da gente fazer os cálculos em valores monetários, né? Como está escrito aqui, quando são muitas as variedades e os tipos de produto elaborados, a obtenção do ponto de equilíbrio torna-se um pouco mais complexa. Nas situações em que se elabora mais de um produto ou serviço, a expressão do ponto de equilíbrio em quantidades diferentes de produtos perde em boa parte o seu sentido, ou seja, nós não vamos calcular os valores a nível quantitativo, a gente vai calcular aí pela relação da receita total de vendas, né, e os valores monetários. Então, imaginando o exemplo fictício de uma empresa que trabalha com dois produtos, A e B, o lucro seria a função do quê? Das margens de contribuição percentuais individuais multiplicadas pelas quantidades que são estimadas de vendas em unidades monetárias, somadas posteriormente, né, subtraídas aí depois dos gastos fixos. Então, nós teríamos o quê? Nós faríamos primeiro a identificação da margem de contribuição média, que nesse caso seria a soma da margem de contribuição que nós já vimos lá no custeio variável, como encontrar, né? A gente vai pegar a receita e vai diminuir todos os gastos variáveis que nós tivermos, e aí nós encontraremos a margem de contribuição. Levando isso em consideração, o valor da margem de contribuição em valor monetário ou unitário, nós fazemos o quê? Pegamos esse valor da margem e dividimos pelo total da receita e encontraremos o percentual da margem de contribuição daquele produto. Aí o que nós vamos fazer? Pegamos esse nível da margem de contribuição percentual desse produto e multiplicamos aí pelo percentual de vendas total. Como que a gente acha o percentual de vendas total? São dois produtos, né? Eu vou pegar o seu valor total de vendas é 1.200 e um dos produtos vende 500 e o outro vende 700, por exemplo, nós teríamos aqui uma margem aqui de receita, né, de 42% para o primeiro produto e 58% para o segundo, por exemplo, né? E aí o que nós fazemos? Nós multiplicamos essa margem de contribuição por esse percentual de vendas, né, de cada um e somamos e identificamos, portanto, o valor da margem de contribuição média. Quando nós tivermos o valor da margem de contribuição média, nós fazemos o quê? Nós colocamos a estrutura de gastos fixos aqui, dividindo por essa margem de contribuição média que nós encontramos previamente. Vamos ver um exemplo, né? Por exemplo, aqui, nós fizemos o cálculo, pegamos 500, 700, que vai dar 1.200, e depois pegamos 500 dividido por 1.200, que vai dar aqui um percentual de receita de 42%. Então, se nós olharmos para esse 42, o que significa? Que o produto lapiseira contribui com 42% da receita, enquanto que o produto caneta contribui com 58%. Levando isso em consideração, nós vamos aqui descendo para calcular a nossa margem de contribuição. Vejam que eu vou pegar o quê? 500 menos os custos variáveis e vai me dar o valor em unidades monetárias da margem de contribuição. Para eu saber o percentual, pego os 260 e divido pelo 500, ele vai me dar a margem de contribuição aqui desse produto.
né? Mesma coisa eu vou fazer aqui, vou fazer com outro produto, né? 240 divide por 700 vai me dar essa margem de contribuição de 34%. Então, já calculamos que nada mais é do que a margem de contribuição, que é 240, dividido pela receita, né? Que é 700 aqui. Então, calculamos aqui a margem de contribuição média, que é os 52% da lapiseira, vezes os 42, né, das vendas, mais aqui os 34 da caneta e 58 a nível da receita da caneta também. Isso vai totalizar um valor de 41,56%. 41,56%. Como que eu calculo o valor monetário que eu preciso ter a nível de ponto de equilíbrio contábil para esses múltiplos produtos? O meu valor de custos fixos aqui é de R$400. Então, 400 eu vou dividir por essa margem. Se vocês quiserem, vocês podem transformar isso em decimal. Então, vai ficar 0,4156, né? E aí, divide aqui 400 por 0,4156, né? Que vai dar aproximadamente R$ 962,46. Que significa o quê? Que esse é o meu ponto de equilíbrio para múltiplos produtos. Então, para que eu consiga pagar todos os meus custos e a partir de custos e gastos, né? A nível de gastos da estrutura da empresa e obter lucro, eu vou ter que vender pelo menos R$ 962,46, levando em consideração essa estrutura aqui de custos que nós temos, tá certo? Isso pode ser feito também para o ponto de equilíbrio econômico e para o ponto de equilíbrio financeiro. Como? Só a gente fazer os ajustes aqui. Digamos que o ponto de equilíbrio econômico tinha lá a questão da remuneração dos R$50, que nós falamos, era só aumentar aqui e colocar 400 mais 50 e aí dividir pelo valor. No ponto de equilíbrio financeiro, mesma coisa. A gente, ao invés de considerar que os 400 que eram os custos indiretos fixos totais, digamos que a gente tivesse aqui também um custo não desembolsável no valor aí de R$100. O que nós faríamos? Diminuiríamos e aí seria 300 dividido por 41,56%. Tá certo? Então é só fazer os ajustes e nós encontramos aí o ponto de equilíbrio contábil, financeiro e econômico para múltiplos produtos, tá certo? Outro conceito muito importante é o nosso conceito de margem de segurança. O que é a margem de segurança? É a folga que nós temos a nível do ponto de equilíbrio que a empresa representa. Ou seja, se nós temos um quantitativo X para chegar ao ponto de equilíbrio, mas nós estamos vendendo para além daquele ponto de equilíbrio, a diferença entre o ponto de equilíbrio e a quantidade de vendas que nós temos vai identificar a nossa margem de segurança. Então, como aqui está escrito, representa o quanto as vendas podem cair sem que a empresa incorra em prejuízo, podendo ser expressa em quantidade, valor ou percentual. E pode ser calculada em quantidade, em unidades monetárias ou em valor de percentagem. Tá? Quando nós formos calcular aí a questão da margem de segurança em quantidade, o que é que nós devemos olhar? Nós devemos pegar o quanto nós estamos vendendo atualmente e reduzir a nível de quantidade aquele ponto de equilíbrio que nós encontramos previamente. Então, nós vamos pegar quantas unidades nós estamos vendendo, né? E fazer isso a nível da subtração do ponto de equilíbrio em quantidade. Quando nós formos falar sobre a margem de segurança em nível de unidades monetárias, é só nós fazemos o quê? A margem de segurança em quantidade multiplicada pelo preço. Tá? E se nós quisermos identificar a margem de segurança percentual, é só nós fazermos o quê? A margem de segurança em quantidade dividido pelas vendas atuais a nível de quantidade também. Pegando o exemplo que nós tínhamos lá nos gráficos que a gente fez, nós tínhamos que o valor unitário era de 10 unidades, as vendas eram de 60 e o ponto de equilíbrio contábil era de 40. O que é que nós fazemos para calcular o quantitativo? A gente pega o total de vendas que nós temos em quantidade, que é 60, menos o ponto de equilíbrio, que nesse caso é 40. E, portanto, vamos ter 20 unidades. O que é que nós fazemos para achar isso em unidades monetárias? Só fazer 20, que é a quantidade da margem de segurança, vezes 10, que é o preço unitário, portanto, temos o valor de 200. Se quisermos em percentual, pegamos o 20 que encontramos aqui em cima, a nível da margem de segurança quantitativa, né, em quantidade, e dividimos pelas vendas totais em quantidade, que nesse caso 20 divide por 60 vai dar aqui 33%. Né? O que é que essa margem de segurança indica? A distância física
em que a empresa está trabalhando em relação ao seu ponto de equilíbrio. Então, nesse caso, a empresa está trabalhando 33% distante do ponto de equilíbrio dela, tá certo? Uma coisa, é interessante a gente ver que a gente pode também fazer esses cálculos a nível dos outros pontos de equilíbrio. É só a gente substituir, ao invés de ser o ponto de equilíbrio aqui contábil, a gente substitui para o equilíbrio financeiro ou o equilíbrio econômico, tá certo? Mesma coisa aqui, nesse caso aqui das unidades totais vai permanecer igual, a gente vai encontrar aqui um valor, né, que nem a gente tinha, no caso ali, lembram que era 50 unidades a nível do ponto de equilíbrio econômico, né? E aí o que acontece? A gente faz 60 menos 50 vai dar 10. Aí 10 vezes 10 vai dar 100, né? Então, a gente pode fazer isso. Aí 10 dividido por 60 vai dar 16%. Então, a empresa vai estar longe ou distante do ponto de equilíbrio 16%. Por quê? Porque a estrutura de remuneração aí do capital próprio fez com que a empresa reduzisse aí a sua margem de segurança e aumentasse o seu ponto de equilíbrio, né? Então, é assim que funciona o processo de construção aí da margem de segurança. Vamos olhar aqui no gráfico, né? Lembram que nós encontramos aqui, portanto, 20 unidades, né? 20 unidades ou R$200. Então, esses R$200 vão ser encontrados a partir de onde, né? Vejam que o nosso ponto de equilíbrio ele está aqui. Então, quer dizer que esse intervalo aqui e esse intervalo aqui, né? Mostram, aqui a gente pode pintar também, né? Porque aqui continua, né? Isso aqui tudo representa, portanto, a margem de segurança aí que a empresa está operando, ou seja, significa que a empresa está operando com 33% de segurança em relação ao seu ponto de equilíbrio. Então, se ela reduzir em até 33%, portanto, as suas vendas, ela estará ainda em uma situação de solvência. A partir do momento que ela ultrapassar isso, aí necessariamente ela estará em maus bocados, né? Estará em um problema de não estar conseguindo nem pagar os próprios custos ou gastos, tá certo? Então é isso, basicamente essa primeira aula, espero que você tenha gostado e a gente se vê aí na próxima aula. Muito obrigado e pela paciência. Até breve. Tchau, tchau.